Muito bem, nós vamos agora chamar a nossa irmã para fazer a leitura. Do livro Vinho de Luz, Francisco Cândido Xavier, psicografia de Emmanuel. Nos diversos caminhos, examinai-vos a vós mesmos. Se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Paulo, Coríntios. Diversas atitudes caracterizam os estudantes da revelação nova. Os que permanecem na periferia dos ensinamentos exigem novas demonstrações fenomenológicas, sem qualquer propósito de renovação interior. Aqueles que se demoram na região da letra estimam as longas discussões sem proveito real. Quantos preferem a zona do sectarismo, lançando-se às lutas da separatividade, lamentáveis e cruéis? Todos os que se cristalizam no eu dormitam nos peritórios infindáveis, a reclamarem proteção indébita, adiando a solução dos seus problemas espirituais. Os que se retardam nos desvarios passionais rogam alimento para as emoções, mantendo-se distantes do legítimo entendimento. Os que se atirem às correntes de tristeza negativa gastam o tempo em lamentações estéreis. Aqueles que se consagram ao culto da dívida perdem a oportunidade, ao culto da dúvida, perdem a oportunidade da edificação divina em si mesmos, convertendo-se em críticos gratuitos, ferindo companheiros e estraçalhando reputações. Quantos se prendem à curiosidade crônica, borboleteiam aqui e ali, longe do trabalho sério e necessário. Aqueles que se regozijam da presunção passam o dia zunzindo o próximo, quais se fossem inquisitores permanentes do mundo. Os que vivem na fé, contudo, acompanham o Cristo, examinam a si próprios e experimentam a si mesmos, convertendo-se em refletores da vontade divina, cumprindo-a fielmente no caminho da redenção. Sim. Senhor, rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso que nos envie bons espíritos para nos assistir e afastar qualquer pensamento que poderiam nos induzir em erros essa tarde. Bons espíritos, peço que nos inspiremos somente aos bons pensamentos. Peço a Maria Santíssima que ilumine o nosso irmão palestrante de hoje, João Marcos, em seus ensinamentos, que lhe foi confiado. A cada palavra de vida que hoje possamos colocar em prática em nosso dia a dia. Que assim seja. Palestrante João Marcos. Né? João Marcos. Boa tarde a todos. Bem-vindo, meu irmão. Casa de Bezerra de Menezes. Gratidão, sempre um prazer. Todos nós. Gratidão pela acolhida mais uma vez, gente. É um grande prazer estar aqui de novo. Agradecendo principalmente a caridade na forma de trabalho no Evangelho,
Vamos tentar hoje trazer algumas reflexões que possam enriquecer vocês tanto quanto esse trabalho de pesquisa conseguiu me enriquecer sobre o tema. E o tema que nos foi pedido hoje foi falar sobre ansiedade. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês uma tela aqui para facilitar as nossas reflexões. Eu não vou trazer grandes novidades, né? Já aviso de pronto. Acredito que tudo que for dito aqui os irmãos conhecem e sabem, mas o intuito da nossa reflexão maior hoje é justamente relembrar, porque nesses tempos que a gente vive atualmente, né, até o óbvio precisa ser relembrado para que a gente não perca exatamente o foco do que a gente já sabe e acaba esquecendo e tropeçando. Então, trouxe algumas reflexões de Bezerra de Menezes, algumas reflexões de Emmanuel, e uma conclusão, obviamente, do nosso próprio Mestre Jesus. Espero que vocês consigam tirar o mesmo proveito que eu consegui. Então, compartilhando a tela. Espero que estejam todos enxergando a apresentação. Se houver qualquer problema com a apresentação a partir de agora, eu peço a um dos irmãos que possa abrir o microfone e me alertar, porque a partir de agora eu não consigo vê-los mais, ok? Então, novamente, gratidão imensa por poder estar aqui com vocês, é com muita alegria que nós estamos aqui agradecendo essa caridade em forma de serviço no Evangelho. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é João Marcos Filho. Eu sou integrante do Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, o NEP Bartolomeu, que é vinculado à Casa Espírita Cristã, e é um NEP também vinculado ao movimento NEP Brasil. Então, para falar de ansiedade, gente, a primeira coisa que a gente precisa entender, que algumas pessoas ainda não sabem disso, é que a ansiedade, enquanto princípio comportamental, enquanto reflexo primitivo do nosso cérebro reptiliano, ela é defensiva dos interesses biológicos da nossa espécie. Explico para vocês. A partir do momento, como esse GIF está mostrando para vocês, que o primeiro ser vivo entendeu que ele poderia se alimentar de outro ser vivo, nasceu o primeiro dueto, o primeiro binômio de comportamento, chamado pelos especialistas de luta ou fuga. É o comportamento mais primário que um ser vivo pode ter. Frente a qualquer situação onde a sua integridade esteja ameaçada sob qualquer forma, você tem, lá no âmago, no cerne, no íntimo do seu ser, um único dilema. Você vai lutar contra esse perigo ou você vai fugir? E a partir dessa ideia dicotômica, binomial, que nós pautamos, construímos todos os outros comportamentos que nós hoje ostentamos com tanta minúcia e com tanta primícia do nosso cérebro desenvolvido. É importante a gente lembrar também que, junto com o comportamento de luta e fuga, e praticamente atrelado a ele, como consequência, segundo muitos especialistas, nós também experimentamos um segundo comportamento, que é chamado de esforço e recompensa. Seja lutando, ou seja fugindo, você vai realizar um esforço. E o intuito de você realizar esse esforço é somente que você seja, de alguma forma, recompensado. Não sei se vocês perceberam, mas, frente a essas duas ideias, nós criamos um eixo cardinal de 4 pontos, igual a Rosa dos Ventos, a Rosa dos Outros, do comportamento humano. O comportamento humano ele pode ser resumido nessas duas ideias. Tudo que nós fazemos, ainda hoje, mesmo sendo princípios inteligentes consideravelmente avançados para um planeta de prova e expiação, nós ainda resumimos tudo que pensamos,
tudo o que fazemos, tudo o que falamos e tudo o que sentimos, principalmente. Nessas 4 palavras. Nós lutamos ou nós fugimos? E nós nos esforçamos para sermos recompensados. Qual o esforço você faz? Qual a recompensa que você almeja? E lógico, à medida que nós vamos evoluindo enquanto seres vivos, todas as questões atreladas a essas 4 ideias, a esses 2 eixos binomiais, conceituais, foram se aprimorando. Antes, nós precisávamos nos esforçar para que nós pudéssemos comer fisicamente, esforço físico, caça, trabalho em equipe. Nós precisávamos fugir de predadores. Hoje, os nossos desafios são diferenciados. O predador maior que nós temos hoje é a cobrança do mundo. Talvez o maior predador que nós enfrentemos hoje seja a nossa própria cobrança, a nossa própria expectativa de qual é o nosso lugar. Quais são as recompensas que você almeja hoje? O que realmente vale a pena? Para o que realmente, pelo que realmente vale a pena você se esforçar? Você hoje na sua vida tem mais lutado ou tem mais fugido? E principalmente, o quanto que você tem aprimorado o sentido de cada uma dessas ideias, cada uma dessas palavras. Você realmente está preparado para dizer a você mesmo, não a mim, não aos outros, mas a você mesmo, quando você deve lutar e quando você deve fugir? Você se conhece suficientemente a ponto de ter tranquilidade em dizer, não, essa situação não é para mim, eu vou me recolher, eu vou fugir. Não, dessa situação eu dou conta, eu vou lutar. Você realmente já sabe qual é a recompensa justa, lícita e legítima para cada esforço que você tem feito? Você consegue pontuar quais são os seus esforços cotidianos para se tornar um espírito cada vez melhor nesse planeta de provas e expiações? É sobre isso que a gente gostaria de comentar e refletir um pouco na tarde de hoje. Primeiramente, a gente vai conceitualizar. Ansiedade vem do latim anxiestas, ou anxietatis, que, dentre outras várias coisas, pode significar desconforto físico e psíquico, agonia, aflição, angústia, desejo intenso e impetuoso. Prestem bem atenção, um conceito muito pouco trabalhado quando a gente fala e ouve dizer sobre a angústia. A angústia, ela é o motor primoroso para a impetuosidade. Ela é o combustível altamente inflamável para você ser imprudente. A ansiedade, e Emmanuel vai falar isso, e a gente vai ler daqui a pouco, ela é causadora de crimes e de tropeços grandiosos na nossa existência espiritual por falta de observarmos com calma o tempo que não é o nosso tempo, o tempo de trabalho da espiritualidade superior. Então, a ansiedade também te leva a um desejo impetuoso. Ela também pode significar, como eu acabei de falar, e só reforçando, impaciência. Também pode significar sofreguidão, aquela angústia, aquela sensação de extremo sofrimento enquanto você não consegue algo que você quer. Avidez. Avidez também pode ser conceitualizado como ansiedade. Ausência de tranquilidade. Talvez seja o conceito mais simples, mas o mais bem posto, para que nós entendamos os limites, que a gente consiga delinear e conceitualizar de maneira ideal a ideia de ansiedade. Ansiedade, ela é primordialmente e plenamente, talvez, primariamente e plenamente, ausência de tranquilidade. Uma pessoa ansiosa, ela não pode, de maneira nenhuma, experimentar sequer um filigrana de paz. E, obviamente, se você não tem tranquilidade, se você não consegue conter os seus impulsos, se você é imprudente no seu pensar, no seu falar e no seu agir, e você está desconfortável, sem tranquilidade, você, obviamente, vai adentrar os afetos e as emoções relacionadas ao medo, ao receio, à insegurança. Só lembrando, a gente está usando como fonte
a ferramenta de pesquisa do site do NapSearch. Aliás, convido toda a confraria a entrarem nessa ferramenta que está sendo desenvolvida já há alguns anos, e é uma ferramenta que nos auxilia muito no estudo do Evangelho e no estudo da doutrina dos Espíritos. Só para citar a nossa fonte. Também está lá no dicionário comum da ferramenta do NapSearch que ansiedade para os termos psicológicos, ou seja, ansiedade para psicologia é uma condição emocional de sofrimento. Lembra? Intranquilidade, vivência plena da falta de paz. É uma condição emocional de sofrimento. O que é uma condição emocional de sofrimento, João? Uma condição emocional, diferente do afeto. A emoção, ela é expressa em sintomatologia, ok? O afeto pode ser medo, como afeto. É você experimentar o conceito que você tem de medo. Agora, medo enquanto emoção é você experimentar o suor frio, a mão gelada, né, o tremor. São sintomas que refletem na sua fisiologia, no funcionamento corporal. Então, a ansiedade é uma condição que reflete no seu funcionamento psíquico, mental e orgânico, corporal, que é definida como expectativa de algo inesperado e perigoso, prestes a acontecer. Ou seja, em termos médicos e psicológicos, a ansiedade enquanto transtorno, enquanto objeto de estudo das ciências médicas e da psicologia, ela é uma preocupação desproporcional e injustificada. O ansioso, ele é plenamente pré-ocupado. E quem se pré-ocupa não consegue se ocupar. Por isso que a pessoa, quando experimenta a ansiedade, ela trava, porque ela está plenamente pré-ocupada. E quem se pré-ocupa não consegue se ocupar, não consegue resolver. Então, a ansiedade é a vivência, tanto mental, psíquica, quanto corporal, orgânica, de uma pré-ocupação desproporcional e injustificada. Mas sobre o que, João? Sobre qualquer coisa ou sobre nada, que é o que mais angustia as pessoas que experimentam a ansiedade enquanto transtorno psíquico. Ela não sabe dizer porque ela está tão preocupada e porque essa preocupação é tão desproporcional. E essa preocupação, ela acontece porque o indivíduo se acha indefeso. Ele está tão sobrecarregado de estressores e de ameaças que a própria mente dele tem criado. Ele está tão fora de lugar, ele está tão não adaptado ao meio onde ele se insere, que ele vive, ele existe plenamente, vivenciando a incapacidade de decidir se luta ou se foge. Ou seja, ele vivencia o estado permanente de estar acoado, indefeso. E eu posso dizer para vocês, puxando a brasa para a minha sardinha, que a nossa vivência dentro do consultório, tratando de pacientes assim, nos mostra que é um sofrer muito, muito, muito grande. As pessoas que vivenciam a ansiedade enquanto real transtorno, não aquela ansiedade que todos nós temos, que é resíduo da nossa ignorância, da lei divina e natural, e ainda um resquício do nosso cérebro primitivo, lá de quando a gente só precisava decidir se lutava ou foge, e não precisava desenvolver os porquês de lutar ou os porquês de fugir. Essa ansiedade que a gente experimenta cotidianamente, uns dias mais, uns dias menos, ela é educadora, ela é buriladora, ela é forjadora do nosso processo de aprimoramento. Agora, ela, enquanto transtorno psiquiátrico ou psíquico, ela, enquanto égide ou reinando sobre a vontade do espírito reencarnado, por plena incapacidade de confiança na lei divina ou natural, ela é um sofrer sem fim. Então, hoje, dentre outras coisas, eu gostaria de convidar a vocês que nós pudéssemos refletir, junto com Bezerra, junto com Emmanuel, junto com o Mestre Jesus, sobre o quanto nós nos preocupamos de forma indevida
e ineficiente. E o quanto que nós precisamos nos ocupar em acreditar de que não existe mal, existe ignorância da lei divina. Então, portanto, não há como nada acontecer de forma malévola, inapropriada. Que todo sofrimento é somente um convite à educação, ao aprimoramento. E que não existe castigo a ser temido, existem consequências dos seus atos. E se seus atos ainda não são totalmente afinados à lei divina ou natural, obviamente você vai cometer tropeços, inapropriedades, como eu, como você, como todos nós, espíritos reencarnantes num planeta de provas e expiações. E, como se diz no jargão popular, é sobre isso e está tudo bem. O que nós precisamos mudar em termos de paradigma é enxergar isso como uma grande oportunidade de aprimoramento enquanto espíritos ceareiros em direção ao amor infinito do Pai. Ainda usando a ferramenta do NEPSUS, no dicionário bíblico, a gente entende, a gente lê que a ansiedade é uma dificuldade de respiração. Preste atenção, olha que interessante, o próprio dicionário bíblico, né, que é usado pelo NEPSUS, ele admite que a ansiedade é uma expressão orgânica, ela é um estado emocional, uma dificuldade de respiração, uma sensação de opressão, de angústia. Agora, ela também é, e aí vem a parte importante de você entender o que um dicionário bíblico pode nos ensinar sobre a ansiedade. Ela é uma inquietação do espírito. Uma inquietação do espírito. E o espírito inquieto não pode ressoar na faixa vibratória dos nossos irmãos benfeitores espirituais, responsáveis por nos guiar e cooperar conosco na melhor seara de vida. Se nós vibramos em faixas de inquietação, insegurança, medo, nós não podemos estar em consonância com os nossos mentores. Nós não podemos estar em consonância com o projeto reencarnatório que nós mesmos pedimos. Vibrar em faixas vibratórias inferiores, ou seja, inquietando o nosso espírito, é a mais pura falta de, além de uma falta de fé, a mais pura perda de tempo. Cada instante que a gente vibra com ansiedade é um instante que nós deixamos de ter fé e acreditar no potencial que nós temos. Porque eu não sei se já contaram para vocês, cada um de nós é uma criação única, saídos da mão do próprio Criador. E eu não sei se vocês já pararam para pensar o quanto que isso nos faz maravilhosos. Cada um de nós é incondicionalmente amado por Deus. Não que nos faça distintos, nós não somos distintos, nós somos únicos. Cada um de nós. Então não é possível que você acredite num Criador que te ame incondicionalmente e te maltrate sob qualquer forma. Por isso a nossa fala, não existe mal, existe ignorância da lei de Deus. Então o que nós temos que combater primeiramente, para que nós possamos ter a serenidade, que é o oposto da ansiedade, é nós entendermos que nós somos aprendizes dessa lei. Nós estamos ainda engatinhando, quiçá, talvez, nessa lei. Mas a cada dia que passa, frente aos nossos esforços e a levantarmos após cada tropeço, nós aprendemos um quinhão a mais dessa lei. E já não estamos mais no mesmo lugar de ontem. E isso é muito maravilhoso. Talvez por ingratidão nossa de não reconhecer o quão benévolo é esse conceito, é que nós nos permitimos vivenciar a insegurança, o medo e a ignorância de achar que, de alguma forma, a obra divina pode terminar de uma forma ruim ou inesperada para nós. Inesperada, talvez, por conta da nossa ignorância. Mas não existe inesperado se você entender que tudo que te acontece é consequência do seu ato, e a consequência do seu ato serve única e exclusivamente para te educar. Muito interessante, se você olhar no dicionário da Federação Espírita Brasileira, no dicionário da FEB, eles conceituam a ansiedade da forma mais interessante que eu consegui garimpar nessa pesquisa que a gente trouxe para hoje. Olha que legal que a FEB faz. Ela define a ansiedade com uma frase de Emmanuel, que está no livro Vinha de Luz, lá no capítulo 19,
intitulado Executar o Bem, onde Emmanuel começa a lição dizendo: a ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso. Ou seja, a ansiedade é inimiga do trabalho abundante e útil. A ansiedade impede que as nossas ações sejam plenas, abundantes e úteis, porque a doutrina dos Espíritos nos ensina 2 motivos tem para nós reencarnarmos. Primeiro é que nós reestruturemos o mecanismo expiatório, né, para que nós aprendamos com a expiação, nos provemos e restauremos o bem que nós tiramos com a nossa ignorância pregressa. E uma segunda coisa, colocar-nos em pé de cumprirmos com a nossa responsabilidade na obra geral do universo. E a maioria de nós, apesar de professar a doutrina dos Espíritos, pelo que eu tenho visto, às vezes, se esquece desse segundo item. Nós não estamos aqui somente para ser provados e expiados. Nesse processo de prova e expiação, uma coisa inerente a ele, intrínseca a ele e consequencial a ele, acontece, que é muito mais maravilhosa do que o processo de causa e efeito e o processo de expiação e prova em si. É que cada um de nós, mesmo tendo muito a expiar ou pouco a expiar, mesmo tendo muito a ser provado ou pouco a ser provado, cada um de nós tem um papel insubstituível na obra geral do universo. Cada um de nós é uma pequenina, mas essencial engrenagem na obra divina, na obra do Criador. Então, a ansiedade, ela impede que nós possamos exercer a nossa função de pequenina engrenagem da melhor forma possível. Obviamente que os planos divinos não admitem qualquer tipo de falha e eles se adaptam e readaptam a tudo e a todos. E sempre saem perfeitamente. Mas isso é uma questão de nós, para nós mesmos. Você tem conseguido exercer aquilo que você se propôs para cooperar com a obra divina da melhor forma possível? A ansiedade te impede, inclusive, de acessar essa reflexão interna, de parar ao final do dia, como nos manda Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, de fazermos um balanço moral do dia. Hoje eu consegui ser um cooperador útil e abundante do Evangelho. Eu consegui ser um cooperador útil e abundante da obra divina, do plano reencarnatório que eu mesmo pedi para executar na minha reencarnação, que, como diz Emmanuel, não é pedida, é implorada, a reencarnação que eu implorei para ter. Então, a ansiedade, meus irmãos, é, antes de tudo, nas palavras sábias do benfeitor Emmanuel, inimiga do trabalho abundante e útil. Inimiga do trabalho. Então, só recapitulando, quando você se permite experienciar, se permite vivenciar esse estado psíquico que nós chamamos de ansiedade, você infere, permite que o seu espírito seja tomado, infere sobre o seu juízo, a sua capacidade de discernimento, aspectos como incerteza, medo, receio, insegurança, impaciência e aflição. Concorde comigo que um espírito, um princípio inteligente do universo, que é influenciado por essas características, ele não consegue ressoar de maneira adequada, em padrões vibratórios onde o aprimoramento deve acontecer. Recordo para vocês o que a gente lê em Nosso Lar, quando do anúncio da Segunda Guerra e do contingente de espíritos que desencarnariam por conta desse evento histórico no planeta Terra, todos se colocaram em polvorosa e André Luiz, junto com os mentores dele, e me perdoe, me fugiu o nome da enfermeira, a enfermeira lá das frentes, as brigadas de recepção das câmaras de regeneração, fala para ele: André, nós vamos precisar fazer urgentemente um curso para lidar com o medo, vamos ter que treinar os espíritos para lidar com o medo. E o André Luiz fica: mas como assim? Precisa de curso para você aprender a lidar com medo? E essa enfermeira, me perdoe, realmente fugiu o nome dela da minha memória agora, ela fala assim: nossa, o medo talvez seja a característica mais perigosa que um espírito pode sustentar.
Porque através do medo você consegue fazer tropeços que vão se exponenciando no potencial de sentir cada vez mais medo e tropeçar cada vez maior. Como se fosse uma grande bola de neve que vai aumentando indefinidamente. Então percebam que até na pátria espiritual é necessário se cuidar do medo. E talvez o medo seja o fruto mais amargo, mas o fruto mais comum da ansiedade. Dito isso, meus irmãos, queria trazer só um último conceito que está lá na ferramenta do NapSearch, que vai desencadear a nossa linha de raciocínio para as nossas reflexões dessa tarde, findarem, para elas se concluírem. Lá no dicionário da Bíblia de Almeida, que também é disponibilizado pela ferramenta do NapSearch, você vai ler que a ansiedade é uma perturbação de espírito causada por incerteza e por receio. E já dizia minha mãe, desde que eu me entendo por gente, nos ensinando de maneira muito efetiva, de que as coisas de Deus não deixam dúvidas. Ensinamento de minha mãe que eu trago até hoje, porque em cima dessa fala, ela dizia uma outra fala para nos inspirar e nos tranquilizar. Toda vez que você se sentir incerto, inseguro, receoso de qualquer coisa, lembre-se que as coisas de Deus não deixam dúvidas. E fale para Deus, Deus, não me deixe esquecer que eu estou primariamente, principalmente, a seu serviço. Com essas duas falas da minha mãe, eu e meus irmãos conseguimos superar várias barreiras. Eu trago ela para vocês refletirem e adotarem na vida de vocês. É impossível você ter fé em Deus se você tiver qualquer traço de incerteza ou de receio. João, mas é impossível não ter incerteza. É possível, sim. É possível você não acreditar na incerteza, não deixar que ela faça morada, crie pasto no seu interior. É normal e é esperado de um espírito num planeta de provas e expiações, como nos ensina Pedro em suas epístolas, que você até titubeie. Mas é inadmissível para alguém que já conheceu o Evangelho medrar, recear. Balançar é natural do espírito em provas e expiações. Agora, se deixar paralisar, para quem já conhece o Evangelho, me perdoem se eu estou sendo muito incisivo, mas é inadmissível. E no final da nossa fala de hoje, vocês vão entender por que é inadmissível. Nós temos sim direito de estarmos ligeiramente, brevemente, transitoriamente, intermitentemente, inseguros, incertos, talvez até receosos, ok? Mas paralisados ou influenciados por essas vivências, esses afetos, jamais, jamais. E eu não sei se vocês repararam, ele cita uma epístola de Pedro, a primeira epístola de Pedro, no seu capítulo 5, versículo 7, onde Pedro fala para a gente o seguinte: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre ele, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando Pedro fala aos judeus da diáspora, né, os novos cristãos, judeus convertidos que tiveram que sair de Jerusalém, quando ele fala sobre humildade e vigilância. Então, a ansiedade pode ser vista até, e aí a ideia de Pedro é muito providencial, como um ato de orgulho. Se você está extremamente ansioso, é porque você está nutrindo algo que na psicologia, na psicanálise, nós chamamos de ilusão narcísica. Se você nutre demasiada ansiedade, é porque você inconscientemente, e não me entendam mal, e por favor, tenham indulgência com o que eu vou falar, porque isso é dos ensinamentos da psicanálise. Se você nutre muita ansiedade, é porque você se dá demasiada importância. Isso se chama ilusão narcísica. E toda ilusão narcísica te afasta do conceito ideal do eu, do ego, que é parte de um todo, infinitamente amado por Deus, único e imprescindível na criação, mas jamais distinto. Nenhum de nós pode ser distinto sobre o outro. Todos nós somos iguais, porque o amor de Deus, quando é pleno, ama todos por igual. Mas quando você se permite vivenciar a ansiedade, acredite em mim, meu irmão, você está se dando demasiada importância e é a hora de você parar e pensar que as coisas de Deus não deixam dúvidas,
que você está primeiro a serviço dele. E que, principalmente, se você é incondicionalmente amado por Deus, como você pode pensar que, de alguma forma, ele iria te abandonar? Então, lança sobre ele, sobre Deus, toda e qualquer ansiedade. Porque Deus nunca deixou de cuidar de nenhum de nós. Até no mais profundo dos abismos onde nós já habitamos, Deus nunca deixou de cuidar de nós. E sobre essa própria lição, sobre esse próprio versículo de Pedro, da Epístola de Pedro, Emmanuel, no livro Pão Nosso, no capítulo 8, intitulado Ansiedade, sobre exatamente esse versículo de Pedro, fala o seguinte: as ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Um espírito precipitado, ele perde, segundo o que Salomão nos ensina em Provérbios, a principal característica da sabedoria, que é a prudência. Se vocês adentrarem o livro de Provérbios, a sabedoria no seu momento auge, porque os estudiosos dizem que o livro de Provérbios apresenta a sabedoria como 3 fases, né? A mulher sedutora, a mulher mãe, né? A mulher enquanto genitora, e a mulher enquanto matriarca, aquela mulher que já cumpriu o papel cultural daquela época de ser mãe e agora é conselheira. Então, o ponto alto da sabedoria, segundo Salomão, é que você tenha prudência. O que é prudência? Ter tempo de prestar atenção nas coisas. Principalmente, ter tempo de prestar atenção nas coisas do Espírito, para que as suas decisões não sejam tomadas altamente influenciadas, demasiadamente influenciadas pelas necessidades da matéria. E somente quem tem tempo de prestar atenção nas coisas, ter serenidade no coração, consegue pensar de forma prudente. E somente quem consegue pensar de forma prudente, consegue arquitetar de maneira ideal o melhor pensamento para a melhor atitude, para a vida que é do Espírito, para a obra que é do Espírito. Senão seremos fatalmente induzidos pelo nosso instinto reminiscente a priorizarmos sempre os interesses da matéria. E lembrando, não é novidade para nenhum de nós, espero, que os interesses da matéria só servem para nos afastar da felicidade que a lei divina e natural nos concede. Então, o homem que é ansioso, Emmanuel nos lembra, ele tem todas as probabilidades contra ele. No Vinha de Luz, no capítulo 19, chamado Executar o Bem, Emmanuel também nos lembra o seguinte, que não basta a gente multiplicar as promessas, ou a gente ficar pedindo variadas tarefas ao mesmo tempo. Pai, assisti essas reflexões do João Marcos Filho, e eu estou com muita vontade de me aprimorar, eu quero ajudar, eu quero cooperar, eu sou caridade, eu quero que a caridade habite em mim, Pai, pode mandar tudo que eu seguro. Calma, calma. Prudência, lembra? O primeiro passo da sabedoria é prudência. E prudência também é você entender que a cada um é dado segundo o seu merecimento. A cada um é dado segundo o seu merecimento. Obviamente, a quem mais é dado, mas será cobrado. Mas a cada um é dado segundo a sua capacidade de cooperação na obra divina. As nossas pequenas engrenagens que nós somos são perfeitas, porque a obra de Deus é perfeita. Mas cada um tem um limite a ser aguentado nessa engrenagem maior, nesse motor que é a obra de Deus. Então não adianta. Calma. Antes de tudo, diz Emmanuel, é indispensável você observar o que Deus, o Mestre Jesus, os benfeitores espirituais, o seu mentor, os seus espíritos familiares estão esperando ou tentando soprar para você. Qual é a ordenação do Senhor a cada dia para que a gente possa executá-la da melhor maneira possível? A cada dia você é chamado várias vezes a executar o bem, a se valer do seu entendimento da lei divina para cooperar cada vez mais e melhor com a obra geral do universo. Será que nós temos prestado atenção nesses pequenos chamados? Será que nós temos prestado atenção?
Será que nós já percebemos que Deus chama a gente o tempo todo? Não precisa cair com a cara no solo quente desértico de Damasco, completamente cego, como Saulo caiu, para poder perguntar a pergunta primordial que todo ser reencarnado no planeta Terra deveria fazer exatamente na hora que acordasse. Senhor, o que queres que eu faça? Será que nós temos perguntado legitimamente do fundo dos nossos corações, Senhor, para hoje, para agora, o que o Senhor quer que eu faça? E no encontro marcado, o livro de Emmanuel, lá no capítulo 42, intitulado Aflição Vazia, sobre exatamente essa condição de angústia, de querer cooperar, de querer aprimorar o espírito, de querer abandonar o mais rápido possível as zonas materiais e sofríveis que nós nos encontramos, é que nós, às vezes, trocamos os pés pelas mãos, aceitando um pouco mais do que temos condição de fazer, ou nos metendo a fazer coisas que, sozinhos, sem a devida cooperação, nós não temos tanta proficiência para fazer. E sobre isso, Emmanuel nos diz o seguinte, que aceitemos a hora difícil com a paz do aluno honesto. Qual é a paz do aluno honesto? Eu sei o quanto eu estudei. E se eu não estudei suficientemente, não é lícito que eu deseje tirar uma nota maior do que eu fiz por merecer. Mas que eu não entenda o pouco que eu estudei como menosprezo à minha capacidade. Porque, às vezes, você deu o melhor de si. E, geralmente, lembrando dos nossos comportamentos primitivos, seja lutando ou fugindo, seja se esforçando, qual tipo de esforço, para qual tipo de recompensa, todos esses comportamentos, todos os dois binômios têm uma só meta, um só propósito, que você sobreviva. Então, você sempre vai fazer o seu melhor. Obviamente que você pode ser atacado, influenciado pela procrastinação ou qualquer outro tipo de pensamento que é inerente de nós, espíritos imperfeitos, mas perfectíveis, e isso pode te trazer um pouco de culpa. Logicamente, uma culpa que deve te impulsionar a melhorar da próxima vez. Mas sempre pense que você está tentando fazer o melhor e pense em como você pode fazer melhor. Tenha a paz do aluno honesto. Isso eu achei fantástico, essa metáfora de Emmanuel. A paz do aluno honesto, aquele que estudou o máximo que ele conseguiu. E mesmo sabendo que ele ainda não sabe tudo, ele vai comparecer diante da prova de consciência tranquila, sem temer o julgamento. Vocês já pararam para pensar o quanto de ansiedade que nós vivenciamos simples e puramente porque nós nos preocupamos com o julgamento alheio? Vocês já pararam para pensar o quanto de ansiedade nós já vivenciamos porque eu tenho mais preocupação em agradar o outro que me critica ou pode me criticar do que agradar aos meus planos individuais de evolução? O que nos leva a uma assertiva até um pouco mais grave. Será que nós temos parado para repensar quais são as nossas metas, o nosso planejamento, o nosso projeto para essa reencarnação? Ah, João, mas a doutrina dos espíritos nos ensina que há um apagamento da memória, sim. Que nós não lembramos, sim. É lícito que assim seja. Mas isso em nenhum lugar está escrito que, porque você esqueceu, você não deve pensar nisso. Porque no desdobramento do sono, seu espírito assume a consciência planificada. E você lembra de tudo que você pediu, prometeu e disse que ia fazer e gostaria de fazer. E a gente traz esse germe, essa semente de inclinação, de incitação ao que a gente solicitou para nosso melhoramento. Mas, voltando a Agostinho, questão 919, é necessário que nós paremos um momento de nossas vidas para pensar: o que eu vim fazer aqui? Senão, a gente vai estar mais preocupado com a culpa que nós sentimos porque não agradamos a todos e qualquer coisa, menos o que a gente realmente precisa se preocupar, em agradar a toda a espiritualidade que nos coopera, que coopera conosco, e ao nosso Deus, ao nosso Mestre Jesus, que contam com a gente. É necessário que a gente entenda
E não me leve a mal, isso é despido de qualquer tipo de arrogância e prepotência, porque é uma verdade. Deus e Jesus contam com a gente, esperam a nossa proatividade, esperam os nossos movimentos de construção, de reforma íntima. Também, ainda no encontro marcado, ainda no mesmo capítulo, Emmanuel nos lembra que, assim como a gente deve aceitar, né, de consciência tranquila a prova, com a paz do aluno honesto, a gente tem que aceitar também, repetiu aí. A gente tem que aceitar também, gente. A gente tem que aceitar também que o sofrimento, ele é pedagógico. No caso, eu vou fazer uma pequena correção, se vocês me permitirem, mas é uma questão de linguística e de conceito psicanalítico. A dor é pedagógica. O sofrimento é a ruminação da dor. O sofrimento é justamente o ato egoísta de não querer aceitar que a dor é uma consequência do seu ato e ficar adiando o aprendizado que ela tenta te trazer. Mas tudo bem, vamos colocar na palavra de Emmanuel. Sofre aprendendo. Sofre aprendendo. E vamos nos elevar auxiliando. Que, enquanto não estivermos trabalhando, estivermos sofrendo as consequências dos nossos atos, que cada consequência possa ser um aprendizado, mas que cada aprendizado nos leve a atos cada vez mais uníssonos, congruentes, afinados com a lei divina. E Emmanuel diz, o programa do educandário da vida em si, porquanto, seja na ascensão ou no resgate, aperfeiçoando ou ressarcindo, nós sempre estamos. E aí eu mudo para o Dr. Bezerra de Menezes, no Apelos Cristãos, capítulo 10, tópicos de ansiedade, lição maravilhosa, abre parênteses, lição maravilhosa, convido a todos os confrades a lerem. São vários lembretezinhos que o Dr. Bezerra nos dá sobre a ansiedade. Porque, agora fazendo a conexão entre Emmanuel e o Dr. Bezerra, seja no mais íntimo, no mais sofrível da expiação, no mais difícil e hercúleo das provas, ou até mesmo no mais virtuoso, na mais virtuosa das lições, nós temos que entender e jamais esquecer que, assim como Deus nos ama incondicionalmente, assim como Jesus é nosso bom pastor e vai estar conosco até o fim dos tempos, como ele promete no último capítulo de Mateus, a gente não pode esquecer. E do outro lado, no invisível, naquela dimensão que a gente só lembra na hora do aperto, e esquece nas horas de gratidão e de benécia. Lá no invisível, em silêncio, no anonimato, apóstolos, dedicados benfeitores espirituais cooperam em favor dos amigos encarnados, rogando ao Senhor nos guarde e ampare hoje e sempre. Não se esqueça que até na erraticidade, na outra dimensão, no além-túmulo, existem pessoas que te amam e oram, e intercedem e pedem a Deus por você. Confesse. Não dá uma sensação de ingratidão quando você se permite ficar ansioso? Você consegue perceber quantas entidades, quantas pessoas, quantas inteligências, quantas criações de Deus coadunam a nosso favor, tentam nos amparar nessa missão que é realmente sofrível, hercúlea, difícil, pedregosa, espinhosa, que é a reencarnação? Você já parou para pensar que existe um sem número, um número imaginável de pessoas, espíritos, de inteligências, princípios inteligentes do universo, que estão olhando por você, torcendo por você, confiando em você e amparando você? O Dr. Bezerra nos lembra que a dificuldade é o nosso degrau de ascensão. E nunca faltará o amparo divino. E ele diz, ergamos o ânimo abatido, reajustemo-nos para corresponder à proteção que o Senhor nos tem dispensado. Sejamos gratos. A dor é a pedagogia sublime de um planeta de próprias expiações. É o melhor modo que Deus tem para nos ensinar o que nós precisamos aprender. Aceitemos ela como consequência, não como castigo. Ouçamos
a mensagem que a dor vem nos trazer. Isso vai serenar o seu coração. Acredite em mim quando eu falo. Parar e acolher a sua dor. Entender que é uma consequência inevitável, inexorável dos seus atos. E ela é um presente sublime de Deus, carregada de ensinamento e incitação, promoção de mudança e aprimoramento. O dia que você conseguir fazer isso, meu irmão, eu te garanto que a serenidade para você vai ser um estado natural. E nunca mais você vai ficar ansioso com ela. Guardemos a serenidade, porque, como diz o Dr. Bezerra, a serenidade é a nossa fé viva. E a nossa fé viva é o nosso maior valor. E eu não podia terminar essa reflexão de hoje sem relembrar o que o nosso próprio mestre fala no capítulo 6 de Mateus, no Sermão do Monte, entre os versículos 25 e 34. Trouxe só as partes que resumem bem a ideia. Nosso mestre nos ensinou, e tudo que foi dito aqui, como eu disse no início, são coisas que nós já sabemos. Mas só para lembrar que há 2000 anos o mestre vem nos ensinando de maneira ininterrupta que a gente não deve se inquietar. Não vos inquieteis por vossa vida, com o que você há de comer, nem pelo vosso corpo com o que você há de vestir. Porque a vida é muito mais que alimento e muito mais que as vestes. E o mestre é tão amoroso e tão caridoso conosco que ele transforma isso numa pergunta, para que nós possamos pensar nisso. Não é a vida mais que alimento e o corpo mais que a veste. Ele nos dá a chance de refletir sobre isso. O que é a vida para você? O que é a vida além do alimento e da veste para você? Olhai as aves do céu que não semeiam nem ceifam, nem recolhem celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta todo santo dia. E mais uma pergunta de Jesus. Não valei vocês mais do que as aves do céu? De fato, vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Até talvez o nosso desejo menos cooperador para o nosso desejo mais longe da nossa necessidade. É isso, Deus sabe que a gente quer. Até a falta de virtuosidade do nosso coração. Deus sabe o quanto que a gente quer. E Ele sabe a hora de dar, se for necessário e se for providencial, para que você se torne cada dia mais um cooperador maior e melhor do Evangelho. O Pai sabe que a gente precisa. E sabe, primeiramente, o mais importante de cada uma das nossas necessidades. E aí Jesus dá a receita infalível, para que a gente nunca mais experimente nenhum traço da ansiedade. Que nós possamos viver buscando, primeiramente, o reino de Deus e toda a justiça contida nessa ideia fabulosa que é o reino. Porque no dia que a gente conseguir viver plenamente, em cada ato, em cada pensamento, em cada fala, buscando primeiramente o reino de Deus, nada mais vai faltar para você nem para nós. Todas as coisas vão ser acrescentadas. Portanto, meus irmãos, convido a vocês a partir de hoje, dessa tarde maravilhosa, que a gente não se inquiete mais. Não se inquiete mais com amanhã. Pois o próprio amanhã vai vir trazendo as suas inquietações, o próprio amanhã vai vir trazendo as suas demandas. Não se preocupe. Quem se preocupa não tem tempo de se ocupar. Basta a cada um dos seus dias o mal, a carga de ignorância divina, a provação, a dor que ele mesmo já traz. E eu queria terminar as nossas reflexões com esse belo poema de Casimiro de Abreu. Está no livro Cartas do Evangelho e Outros Poemas, lá no capítulo 24. Eu achei que ele resume muito bem tudo que a gente quis trazer hoje para a gente refletir. Não guardes muita ansiedade se o Evangelho te conduz. Lembra que dura há milênios a esperança de Jesus.
E eu queria agradecer a vocês a paciência, a indulgência, o carinho, e estamos à disposição para qualquer comentário, qualquer pergunta. Gratidão imensa a todos vocês. Gostaria de agradecer. Gostaria de agradecer ao irmão João Marcos pela excelente palestra, excelente explicação sobre a ansiedade, é um mal que atinge muita gente. Excelente explicação, meu querido irmão, muito obrigado pela excelente palestra. Gratidão recíproca, meus irmãos, é sempre um prazer. Seja bem-vindo sempre aqui à Casa do Bezerra do Mineiro, meu irmão. Gratidão, gratidão, é sempre um prazer estar com vocês, meus irmãos, gratidão. Agora vamos fazer a oração. Irmãos, vamos fechar nossos olhos, fixar nosso pensamento ao nosso Pai Maior. Senhor, Mãe Maria, estamos aqui mais uma vez na FABEM, reunidos em seu nome, em nome do teu filho. E peço, minha Mãe Celeste, solicitamos a vossa intervenção misericordiosa. A senhora que é um poste de luz em nossa escuridão, Mãe. Ajude-nos a superar as nossas dificuldades de nossa evolução moral. Não nos deixe afastar de nossos caminhos de luz, Mãe. Ó Mãe Celeste, ajude todos que precisam de sua intervenção. Peço que ilumine com sua luz de amor a semana de todos os irmãos que estão aqui presentes na FABEM hoje, que estão aqui à procura, à busca de sua proteção. Eu lhe peço, minha Mãe, que cura e nos proteja com seu manto divino, habita teus anjos, teus guardiões, nos nossos caminhos nessa semana, minha Mãe, para que seja sempre iluminado. Seja bem-vinda, Mãe Maior, em nossos caminhos, sempre, hoje e sempre, que assim seja.